Fala galera, estamos aqui de novo mais uma vez para falar sobre comportamento. Nosso segundo vídeo dessa série sobre comportamento, e hoje eu queria tratar com vocês sobre comportamento pessoal. E aí eu queria muito que você também já se inscrevesse no canal se você não é inscrito. Deixa o like e compartilhe com mais gente que quer aprender sobre esse tema de comportamento aqui, que é muito importante para as pessoas conhecerem, entenderem e melhorarem cada dia mais. Isso é muito importante. Vamos para o nosso texto de hoje, sem mais delongas, que a gente vai aqui para o nosso texto que está lá em Tiago, que a gente agora vai abrir dentro de Tiago já, começando, trabalhando o texto mesmo. Tiago, capítulo 1, de versículo 2 a 5, tá bom? Que a gente vai tratar aqui, vamos abrir outros, mas fica tranquilo que aparece na tela para você aí. Então vamos lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, não é pela metade, completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento de boa vontade e lhe será concedida. Então, beleza, vamos lá. Galera, muito simples, mas ao mesmo tempo muito complicado. Por quê? No começo do nosso versículo 2 aí, ele fala assim: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, ou seja, vocês, vou pegar o meu exemplo aqui, né? Eu passei por muita coisa já nessa vida, muita coisa mesmo, a ponto de muitas pessoas olharem para mim e falar assim: pô, Yuri, parece que você tem mais de 40 anos, 50 anos, porque o tanto de coisa, tanto de história que você fala e tudo. E tem comprovação de tudo. Tá aí os meus amigos, as pessoas que me conheceram, um tanto de coisa que eu já vivi. Eu sempre trabalhei em mais de um lugar ao mesmo tempo, então sempre trabalhei com igreja ou outras coisas, então a gente tem uma vasta experiência. E não só essas experiências, mas a questão de lidar com pessoas, de estar com pessoas, de ver N situações, principalmente dentro de igreja e fora dela, por trabalhar com muita gente, você acaba pegando uma casca de como o ser humano reage a algumas situações. Você acaba amadurecendo, como o próprio versículo diz aqui, né? Que você crescendo, né? Você vai ter, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse processo aqui está no versículo 4, tá? Do capítulo 1 aí de Tiago. Isso vai fazer com que você vá ganhando casca, vai aprendendo algumas situações e não vai errando, porque toda pessoa que hoje é madura errou muito antes, tá? Isso é fato. Isso aí, hoje eu estou dando conselhos para vocês, ajudando vocês em alguma coisa aqui, né, espiritualmente falando, biblicamente falando, é porque eu já passei por N situações muito complicadas. Se eu for contar a minha vida para vocês, com certeza, como diz o outro, né? Foi contar a história pro carroceiro, o burro começou a chorar. É exatamente isso, né? Mas é algo que, quanto mais tem a dificuldade, como já dizia o próprio texto, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você vai perseverar, você vai crescer, você vai continuar se erguendo a cada dia mais, né, tentando sempre produzir uma perseverança que vai dar certo, que vai crescer, que vai melhorar. E o versículo 4 fala: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar nada, nem faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, esse processo, por mais que seja muito difícil, você vai ter que conversar com Deus, você tem que ter um bate-papo com Deus. Eu sempre falo muito sobre isso.
você tem que aprender a conversar com Deus. A sua oração não pode ser uma oração limitada à repetição ou também aquela oração só de pedido, né? A pessoa só pede, né? E assim, não é isso que funciona, não funciona assim, né? Eu até conversei com uma pessoa esses dias, né? A Raquel, que é a minha noiva, e falei com ela sobre isso, que eu vou trazer um vídeo aqui falando só sobre a oração do Pai Nosso, para que vocês possam entender que aquilo ali não é repetir aquela oração. Ele estava ensinando, porque pensa no discípulo que falou com ele. O discípulo falou com ele: ensina-nos a orar. E ele ensinou a orar, ele não ensinou uma oração. Vocês têm que orar igual essa oração. Não, ele ensinou como é uma oração. Então ela tem uma sequência ali. E aí depois eu faço um outro vídeo sobre isso. Só fechando esse parênteses, né? Mas aqui você vê que essa perseverança, ela vai mostrar que você aí vai crescer no momento em que você entender os seus erros. A Bíblia é um livro de confrontos, tá? Se você não quer, já falei isso mais de uma vez aqui, mas se você não quer viver confrontos na sua vida, se você não quer se acertar, é muito difícil você ser cristão, porque é você se amoldar à forma de Deus, e isso é muito difícil, é dolorido, é tenso, quebra seu orgulho, quebra muita coisa do que você carrega desde a infância, porque ou você é igual aos seus pais, ou você, a não ser que seus pais sejam cristãos, né? Você quebra muitos paradigmas do que os seus pais te ensinaram, porque você quer ser igual a Cristo, e às vezes seus pais não eram igual a Cristo, então, mas se eles seguem igual a Cristo fica mais fácil, mas se você não nasceu em berço cristão, fica muito difícil, e você vai ter que reaprender a cultura do céu e não a cultura dos homens, né? Então é muito confrontador, se a pessoa te deu um tapa, dê a outra face, isso é muito difícil, né? Então assim, se a pessoa te pegou uma túnica, dê outra para ele. Então coisas que vêm dentro do próprio evangelho que é muito difícil cumprir, é confrontador, e você tem que aprender que isso é confrontador, e nós vamos ter que crescer dentro do que a gente está vendo biblicamente falando. Não tem como aprender isso sem ler, sem ouvir. Não sei ler. Hoje tem Bíblia que dá para ouvir, fica tranquilo, dá para ouvir, entendeu? Você ouve aí e vai conhecer a Bíblia normalmente. Hoje a pessoa pode até ser analfabeta, mas de Bíblia não tem mais como, porque tem jeito de ouvir a Bíblia sendo pregada aqui para ela, sem nenhum pregador, sem nenhum pastor, nem nada, né, um líder, alguma coisa, que ela vai saber, né, o que tem na Bíblia. Então fica muito fácil de entender isso, não só pelo o narrador lá que tem aí, famoso aí, mas pela própria Bíblia normal que você tem até no seu celular, você consegue ouvir. Então são N facilidades para você aprender sobre Deus hoje, e esse comportamento está aqui. E por mais que você tenha inúmeras dificuldades na sua vida, todos os livros da Bíblia, eles mostram em N situações todas as coisas que você pode estar vivendo, tá? Se você me falar, Bíblia tem depressão? Tem. Se você me falar, Bíblia tem sobre tatuagem? Tem. Não sobre tatuagem em si, mas tem lá, falando sobre isso. Bíblia fala sobre alcoolismo? Tem. Bíblia fala sobre pecado? Claro. Santidade? Óbvio. Fala sobre quem é Deus? Claro. Fala sobre fazer um andame para sua casa? Tem. Incrível, tem tudo, entendeu? As pessoas só não aprendem porque elas não querem mesmo, ou porque ficam com a própria sabedoria delas que elas aprenderam desde criança. Mas se elas quiserem aprender sobre Deus, aprender sobre a cultura do céu, está tudo aí em seus 66 livros da Bíblia, né? Está tudo ali, dentro ali. E se você quiser aprender também o que você precisa ter, eu deixei aqui também separado aqui para falar para vocês. Tá lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
contra essas coisas não há lei. Então, se você quer ser um cristão, você vai ter que trabalhar esses frutos do Espírito e você vai ter que ser uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, talvez não toda hora, o tempo todo, mas vai ter que ter essa alegria, essa paz, né? Essa paciência que é muito difícil, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, que também é outra coisa complicada, e eu acho que o mais difícil, por isso o último, né? Domínio próprio aí. Mas se você tiver todas essas coisas bem trabalhadas na sua vida, ou trabalhando isso na sua vida, pode ter certeza que, como diz o versículo 23 aqui de Gálatas, capítulo 5, contra essas coisas não há lei. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like e compartilha. E até a próxima. Valeu por mais um conteúdo para vocês. Deus abençoe. Tchau.